Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 25. Coloque no telão para nós, por favor, também, que a gente pode ler junto, amém? Vamos fazer o seguinte: eu leio um versículo, alguém lê outro, até o de número 37, amém? Mas leia o mais alto que você puder, quem for ler. Podemos ler? Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus perguntou: que está escrito na lei, como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos dos salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o sem morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Semelhantemente, o levita descia para aquele lugar e vendo também passou de lá. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pessoas ferventes, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo homem que cairá nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede por igual modo. Amém? Olha que igreja abençoada. Sabe, para nós é um copo quebrado, mas o copo quebrado mostra como que o trabalho em equipe resolve o problema, né? O copo quebrou, alguém, eu, Joãozinho, veio com um pano, com um rolo, outro arredou para lá, arredou para cá. Aí, ó, já resolveu o problema, voltar, já está pronto para ser usado de novo. É assim o reino de Deus. Hoje, eu quero conversar um pouco com você sobre 4 tipos de ação humana. Como eu disse no início do culto, o que diferencia a humanidade dos animais é a nossa capacidade de raciocinar, é a nossa capacidade de tomar e fazer algumas escolhas que os animais, por mais inteligentes que sejam, não fazem, não têm essa capacidade de fazer. Mas há na humanidade também uma incoerência muito grande, porque o mundo é o que é, está como está, por causa das atitudes e da forma de ser e das escolhas da humanidade. Nós fazemos más escolhas, nós somos aqueles que infelizmente manchamos o mundo com as escolhas que fazemos. E quando eu digo nós, eu englobo no sentido da humanidade. Como eu disse no início, se nós olharmos simplesmente para a humanidade, simplesmente para ela, sem o filtro do Evangelho, só nos olhos humanos, nós diríamos que não tem esperança para a humanidade. Porque quando a gente olha para os jornais, quando a gente olha para tudo que acontece na mídia, mãe matando filho, filho matando pai, e assim por diante, a gente diz: aonde a humanidade vai chegar? Quando a gente olha pessoas fazendo situações e coisas complicadas, dando golpe nos idosos, e assim por diante, a gente diz: meu Deus, será que isso mesmo é a humanidade? As pessoas estão amando coisas e usando pessoas, quando a gente deveria amar a pessoa e usar
coisas. As pessoas inverteram. Hoje as pessoas estão amando carro, amando casa, amando dinheiro, amando bens e usando as pessoas. E deveria ser o contrário. A gente deveria usar tudo isso, usar carro, usar casa, usar dinheiro. A gente deveria usar todas essas coisas e amar as pessoas. Mas infelizmente não é isso que tem acontecido. Então hoje eu quero conversar com você sobre 4 tipos de ações humanas. Olhando para esse texto, Jesus ele deixa claro 4 tipos de ações e escolhas humanas, e que infelizmente algumas dessas nós fazemos e que nós não deveríamos fazer. E aqui nós vamos ver só uma ação que deveria ser o primordial da nossa vida. Então nós olhamos para esse texto, e a primeira lição e primeiro nível de ação humana que a gente encontra nesse texto é de homens que tentam ao Senhor Jesus. O primeiro nível de ação são de pessoas que passam a sua vida tentando ao Rei dos Reis, vivendo uma vida desordenada, vivendo uma vida simplesmente de questionamento, vivendo uma vida simplesmente questionando tudo sobre o reino de Deus. Porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro. Até são crentes, até vêm na igreja, mas são questionadores, passam a vida inteira questionando e tentando ao Senhor, passam a vida toda com seus questionamentos, muito por causa do seu ego próprio. Esse é o primeiro nível de ação humana que a gente encontra nesse texto. Olha o versículo de número 25: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse intérprete da lei, ele se levantou com uma pergunta de questionamento. Ele não queria glorificar Jesus. E olha que ele era intérprete da lei, alguém que conhecia bem a lei de Moisés, alguém que dominava a Torá, alguém que dominava a lei. E ele se levanta não para falar da lei como algo bom, mas ele se levanta para tentar Jesus, ele se levanta para afrontar Jesus. E muitas vezes nós temos essas atitudes. Conhecemos a lei, conhecemos a Bíblia, conhecemos o reino, mas vivemos uma vida que tenta o reino, vivemos uma vida que confronta o reino. Sabe quando fazemos isso? Quando não trabalhamos no reino, quando não vivemos o reino, quando não amamos o reino, e quando não vivemos a esperança da glória. Nós vamos ser sempre questionadores da casa do rei, questionadores do reino. Esse intérprete sabia tudo sobre a lei de Moisés, e o questionamento dele não foi para trazer aplauso. Quando ele diz: bom mestre, o que farei eu para herdar o reino eterno? Parece um pouco com o que diz a palavra de Deus sobre um homem chamado Nicodemos, que conhecia tudo, e Jesus disse para ele: ó, você precisa nascer de novo. Parece muito com o que diz a palavra de Deus sobre um jovem rico que foi ter com Jesus e disse: faça tudo isso. Jesus disse: olha, vende tudo que tem e dá aos pobres. E ele saiu, porque ele amava mais o que tinha do que o reino de Deus que ele dizia que amava. Esse intérprete da lei é o típico crente que tenta Deus, vivendo uma vida desordenada, quer ser salvo, mas não vive como salvo. Ele perguntou sobre salvação, aparentemente o desejo dele era salvação, mas Jesus olha para ele e diz, e mostra na parábola que nós vamos ler, que de fato ele não se encaixava naquilo que ele dizia desejar, e que ele estava vivendo uma vida de tentação, porque o texto diz que ele se levantou para tentar a Cristo, ele se levantou para afrontar a Cristo. Irmão, esse é o tipo de atitude humana que não agrada a Deus. E sabe quem tenta a Cristo? Não é o ímpio que está lá fora, não é o ímpio que não quer nada com Deus. Quem tenta a Cristo são aqueles que querem a salvação, ou que até dizem como esse, que farei para ser salvo, mas não vivem como um salvo, não anda como um salvo. Essas atitudes humanas que a gente tem, sabe, de querer a salvação, mas viver como um bastardo, querer salvação, mas viver como um órfão, querer salvação, mas não viver uma vida de fato como alguém que é salvo. Isso é tentar a Cristo. Você sabe tudo sobre a lei, você sabe tudo sobre o reino, então viva o que você sabe, porque esse intérprete da lei sabia tudo,
Mas a parábola que Jesus conta no final pega ele pelos pés e mostra para ele que ele deveria fazer o caminho inverso. Então, irmãos e irmãs, a palavra de Deus diz em Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, que tudo que o homem planta, isso ele colhe. A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 4, versículo 7, não tentarás o Senhor teu Deus. Pare de tentar a Deus, irmão. Pare de tentar a Deus, irmão. Vivendo uma vida com ações que não glorifiquem o nome do Senhor. Por mais que a gente diz, eu sou salvo, eu quero estar com o rei, eu quero ver o rei, mas e as nossas ações? Porque esse é o primeiro nível de ação humana que a gente encontra no texto. Um homem que é intérprete da lei, mas que se levantou com um intuito só: tentar Jesus, afrontar Jesus, confrontar Jesus. E sabe quando nós confrontamos Jesus? Quando nós não amamos o próximo, porque a base desse texto é o amor ao próximo. A base desse texto é o cuidado com o próximo. A base desse texto é o abraçar o próximo. A base desse texto é dizer que o próximo é exatamente aquele que é diferente de você, porque o samaritano e o judeu não se davam bem. O samaritano e os judeus não andavam de braços dados. E aí Jesus vai colocar nesse texto o bom samaritano. E o judeu ouvindo sobre o bom samaritano era loucura, porque para o samaritano, para o judeu, o samaritano nunca seria bom o bastante. E Jesus fala isso para um intérprete da lei, que está afrontando ele, que está batendo no peito dizendo: eu conheço a lei, Jesus, então o que eu posso fazer para ser salvo? Essa ação humana de arrogância muitas vezes está no nosso coração. Nós batemos no peito dizendo: eu sou crente de domingo, de terça, e apontamos o dedo para um monte de gente julgando as pessoas. Você e eu não fomos chamados para apontar o dedo. Você e eu não fomos chamados para atacar ninguém. Você e eu fomos chamados para ser igual o bom samaritano, para pegar no colo, limpar as feridas, cuidar, e nós fomos chamados para representar Cristo nessa terra. Essa primeira ação humana não pertence a nós. Nós afrontamos Deus, nós afrontamos Cristo, quando nós fazemos uma pergunta tão valiosa: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Mas amar de fato no coração o desejo de vida eterna. O segundo nível de ação humana que a gente encontra nesse texto é a ação humana movida pela maldade, pela ganância, pela avareza, pelo ódio. Porque o texto vai dizer no versículo 30 que esse homem estava indo para Jerusalém, ou seja, um homem judeu estava indo para Jerusalém. Olha o que diz o versículo de número 30, olha o que diz aí, acompanhe comigo, olha o que diz. Jesus prosseguiu dizendo, a resposta de Jesus para a pergunta desse afrontador foi uma parábola, e Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muito sofrimento, retiraram-se, deixando-se morto. O segundo tipo de ação humana que a gente encontra aqui é o tipo de ação humana mais desgraçado que existe na vida humana. E quando eu falo desgraçado é porque significa sem a graça. A palavra desgraçado não é só um xingamento que muitos dizem por aí. A palavra desgraçado significa sem a graça. Ao contrário da igreja, que é uma igreja de graça, que tem a graça. Um homem sem a graça, ele tem atitudes de desgraças. E um homem sem a graça é um homem que mata, é um homem que destrói, é um homem que tem ações humanas que destrói o seu próximo. E Jesus está dizendo para o intérprete da lei: olha, um judeu como você descia de Jerusalém para Jericó, e ele encontrou um homem mau, salteadores, homens com ações terríveis no seu coração, homens que atacaram ele e deixaram ele ferido e semi-morto. Esse segundo tipo de ação humana, a gente precisa tomar cuidado, porque todos os dias eu faço essa oração: Senhor, me livre dos homens sanguinários, livra minha esposa e minha filha dos homens sanguinários, mas também nos livre de ser sanguinário, nos livre de ser também sanguinários. E quando eu falo de assalto, matar e destruir, o que vem à mente de vocês é alguém roubando vocês, é alguém com a arma em punho. Mas não é só isso que é assalto.
Assalto é quando você maltrata o seu irmão. É quando você abre a tua boca e sequestra os sonhos do coração do seu irmão. É quando você, como igreja, salteia, rouba, fere o seu irmão, machuca, maltrata, não tem língua abençoadora, não tem língua como a pena de um habilidoso escritor. Sabe o que diz Salmos 45? A minha língua é como a pena de um habilidoso escritor, porque o meu coração transborda de boas palavras. Sabe o que o salmista está dizendo no Salmo 45? O que eu falo, as pessoas querem ouvir como a pena de um habilidoso escritor escrevendo. Irmão, quantas vezes nós como igreja fazemos como esses salteadores, temos esse nível de ação humana, e sabe por que esse nível de ação humana está aqui dentro? É porque de fato é isso que governa. Quantas vezes nós matamos o próximo com as nossas palavras, com as nossas atitudes, sabe, somos rude. E isso eu estou falando para mim, irmão. Tem vezes que eu estou aqui pregando e eu chego em casa, minha esposa fala assim: meu bem, glória a Deus, Deus te usou. Mas teve um momento que você falou como um bastardo. E aí eu tenho que baixar a cabeça e ouvir o que ela está dizendo. Antigamente eu ficava bravo, falei assim: você não está achando por quê? Depois eu entendi que Deus estava usando ela. Mas tem dias que eu chego para ela e disse: meu bem, hoje você falou como uma bastarda. Tem dias que eu chego para a Lara, você agiu como uma bastarda. Esses dias, se o meu pastor, amigo meu, estiver ouvindo, ele me ligou agradecendo. Ele disse para mim: pastor Maicon, obrigado por ter dito isso comigo. Ele estava muito bravo. Eu disse: pastor, vá, faça a reunião, faça o que tem que fazer, mas não seja um bastardo. Não fale, não haja como bastardo. Sabe quem é bastardo? Bastardo é alguém que ficou na orfandade. Bastardo é alguém que não entende paternidade, não tem paternidade. Então é alguém arredio, é como um cão preso, sabe? É alguém que está sempre pronto para atacar, é alguém que está sempre pronto, as suas feridas estão tão latentes dentro dele, que ele é um bastardo. Sabe o que é isso, irmão? É um agressor, está dentro dele essa agressão, esse ódio, essa mágoa, essa fúria. Então você está de boa, mas qualquer coisinha, irmão, é como uma bomba dentro de você, e você fica irado, e está dizendo: eu vou destruir, vai ver o que eu vou fazer. É crente, serve Jesus, interpreta a lei, mas é um bastardo por dentro, é uma bastarda por dentro, e é como esse salteador. Sabe qual é o grande problema? Que a gente olha para esse texto e a gente acha que essa ação humana de derrota é o que a gente vê no jornal: fulano matou, fulano fez isso. Sim, pode ser esses, mas o que dói mais é quando um crente tem essa ação humana com as suas palavras, com as suas atitudes. Esse nível de ação humana que faz com que a gente destrói o próximo e não levante. A gente precisa tomar cuidado, porque esse intérprete da lei, ele começou aparentemente muito bem, muito bonito, dizendo: o que eu posso fazer para herdar o reino? Mas o texto diz que ele queria tentar Jesus. Jesus, conhecendo o coração dele, Jesus conta uma palavra. E qual era a palavra? De um judeu que foi atacado por outros judeus que não tinham um coração quebrantado e que queria roubar, matar e destruir. E aí Jesus conta esta parábola para aquele homem entender que mesmo que ele interpretasse a lei, ele também era um salteador. A sua ação humana é uma ação de derrota. Irmão, Deus não nos chamou para destruir nada. Deus nos chamou para construir ponte. Tem uma história que dois irmãos brigaram. E então eles contrataram máquina, e um mandou abrir um abismo muito grande, para ele nunca mais chegava perto do outro irmão. Aí o outro irmão viu que o irmão abriu um abismo muito grande, ele contratou máquina e disse o seguinte: já que ele abriu o abismo, além do abismo eu quero água. Mandou canalizar a água à vontade e jogar naquele abismo, virou um grande lago. Aqueles irmãos não se falavam mais. Aqueles irmãos prosperaram em tudo, mas ainda eram pobres e miseráveis, porque eram os dois únicos irmãos. Tiveram os filhos, tiveram netos. Os filhos continuaram do mesmo jeito: não quero ver, não tenho tio, aquele filho por lá de lá. Mas quando os netos nasceram, eles conheceram Jesus. Os dois netos prosperaram, um de um lado e do outro. E de repente um dos netos contratou uma empresa muito grande, engenheiro e tudo mais. O outro neto do outro lado pensou: agora tem anos que tem aqui esse lago, tem anos que tem esse rio passando, que os nossos
avós fizeram, os nossos pais continuaram a fazer. Agora tem o seguinte, eu tenho certeza que ele vai procurar uma coisa, ele vai fazer um muro aí. Mas antes dele fazer o muro, eu vou fazer primeiro. Então o outro neto do outro lado contratou também uma empresa para fazer o muro. Só que o neto do lado de cá, mais esperto, agilizou e começou a furar buraco, começou a construir, e aquilo que parecia um muro, de repente foi tomando forma, e o neto do lado de cá, que tinha um coração cheio de Deus agora, em vez de construir muro, o de lá estava atrasado da sua fundação, e ele tentando construir um muro, e quando ele levantou assim a parede, ele disse: olha, eu quero que corre, que eu quero que o meu muro fique mais alto do que o do meu primo do outro lado. Só que o de cá estava tão rápido na obra, que o de cá olhou e disse: olha, mas aquilo não parece um muro, aquilo é diferente, não é um muro. E ele pediu para olhar e disse: dá uma olhadinha melhor, um menor para mim. Quando ele olhou, não era um muro, ele estava construindo uma ponte. E o do outro lado dizia: para o muro, vamos construir junto à ponte. E no final, gerações e gerações de contenda, eles atravessaram a ponte, carregando seus bisavós, carregando seus pais, e abraçaram-os. Porque na história alguém resolveu construir ponte em vez de construir buraco no muro. Essa é a ação humana que Deus quer entre nós. Não é de salteadores, sabe, não é de quem mata, não é de quem destrói. Irmão, nós vamos ferir, nós seremos feridos, nós vamos machucar, nós seremos machucados. Nós precisamos entender que a ação humana que Deus quer de nós é uma ação que seja movida pelo Espírito Santo, é uma ação que cura e não que machuca, não que vai saltear, roubar os sonhos do próximo e dizer que fique por assim mesmo, porque o que Jesus está dizendo é que essa situação causou um malefício para aquele que ficou lançado ao chão. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Por isso Jesus diz em João 10:10 que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Quem é esse ladrão? Quem é o ladrão? Mas lê o texto direitinho. É Satanás, sim, a gente sabe disso. Mas sabe quem é esse ladrão aqui? O texto está falando de sacerdotes corruptos e de povo corrupto, que roubavam e destruíam o povo, claro que com ações malignas por trás. Leia todo o texto de João 10:10. Leia tudo que você vai ver o que eu estou dizendo. É muito fácil usar isso, só jogar lá para o capeta, né? Irmão, vou dizer para você, tem situações que o capeta diz assim: eu não estou fazendo nada, eu não fiz nada. Tem situações que ele não precisa fazer nada, porque o coração do sujeito é dele. O que Jesus está nos chamando é para ter atitudes humanas que reconstrói, que não destrua. Esse segundo tipo de atitudes humanas é atitudes humanas que destrói pessoas. Quem está entendendo, diga amém. O terceiro nível de ações humanas é a ação humana de crentes e religiosos. O terceiro tipo de ação humana é a ação humana dos religiosos, irmãos. E essa ação humana é uma das ações mais terríveis que existe na face da terra, porque são os politicamente corretos, são os politicamente, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Este carro pertence ao Senhor Jesus, presente de Deus, mas passa, não tem a coragem de dar carona para o irmão que está vindo a pé. Foi Deus que me deu. Pá, coloca lá no vídeo. Presente de Deus, mas não pode, porque o irmão está com o pé sujo de barro, não pode entrar, vai sujar o tapete do meu carro. Casa, presente de Deus, nunca pode abrir para ter uma cela, nunca. Casa, presente de Deus, nunca está disponível para nada que é de Deus. Nossa, um ano do sacerdote ali, glória a Deus, aleluia, mas nunca. Irmão, sabe aquele irmão Lázaro que cantava assim: foi Deus que me deu, foi Deus que me deu tudo que eu tenho. É muito bonito cantar isso, né, irmão? Mas a prática é diferente. Nós estamos em uma cidade que não tem o que eu tinha no Caputino. No Caputino, quando chovia, eu tinha um monte de irmão da roça. Os irmãos chegavam com o pé cheio de barro. Mas sabe o que era bonito, irmão? Que no final do culto, aquele monte de gente de carro. E o que eu vou falar aqui, irmão, não é para não menosprezar, não. Mas lá é região de café, os carros lá é Corolla, é Maroc, é S10. E eu dizia para os irmãos: irmão, Deus deu para vocês, é para usar. E glória a Deus,
estava com o pé cheio de barro, ia. Sabe quem tinha um carrinho mais ou menos lá? Era eu que tinha um Fusca. Aí depois eu comprei um carro novo, saiu um consórcio para mim. Alguém falou para esse pastor: o senhor vai botar esse carro novo no barro? Eu falei: irmão, se o carro não servir para me carregar, eu não vou carregar ele. Sabe qual é o problema? É que a gente coloca: foi Deus que me deu. E aí a gente faz como esses sacerdotes. O que a Bíblia diz? Do versículo 31 ao 32, passou o quê? Olha o que diz, coloca na tela para nós aí, por favor, versículo 31 ao 32. Vamos ler junto, porque essa ação humana, olha que coisa. 1, 2, 3. Casualmente descia o sacerdote para aquele caminho, e vendo, passou de lá. Ó, peraí. Passou o sacerdote, perto da palavra. Oh, que ação humana linda dele. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe. Estou ocupado, tenho que celebrar o culto. Estou ocupado, tenho que ir para o culto. Aí passou um outro, qual outro? Semelhantemente, o levita descia para aquele lugar, e vendo também passou de lá. Ah, eu tenho que adorar, eu tenho que tocar, cantar. Aí sabe qual foi a ação humana dos religiosos? Dos que pregam e cantam? Da empatia. Foram empáticos. Eles tiveram empatia do homem, foi isso, irmão? Sabe qual é o grande problema? João capítulo 3 conta a história do paralítico, né? Que estava na porta do templo. Não é isso? Aí passou lá, Pedro e João indo orar e encontrou um paralítico. Todo mundo passava e dava oferta para ele. É mais fácil dar oferta. É mais fácil dar migalha. É mais fácil falar assim: ó, está abençoado, do que fazer o que Pedro e João fez, né? Olhou para ele e disse: olha, não tem ouro e nem prata. Levanta aí, ó. O que Pedro e João estava dizendo é o seguinte: que você precisa, nós temos, não é o que você quer. Toma Jesus na sua vida. Sabe qual é essa ação humana? É dos religiosos, irmão. E esse é o grande problema nosso. É que nós estamos aqui dentro, irmão, vendo pessoas morrendo. Nós estamos aqui dentro vendo pessoas indo embora, se perdendo. E sabe o que a gente está fazendo? Passando ao largo, em uma ação humana que não condiz com aquilo que Deus nos ensina, que é amar o próximo como a nós mesmos. Porque você vai ver no final do texto, que é exatamente isso que Jesus diz para ele nessa palavra. Nós temos que ser ações humanas que fazem isso, como a nossa irmã Inês, que a irmã chegou e falou: olha, ela comprava uma roupa para a filha e comprava para mim. Como o pastor Davi fez, trouxe a mãe dela para perto. As nossas ações humanas precisam ser ações humanas que vão refletir em empatia. No grego isso é filia ou filéu, que significa olhar para o próximo, sentir a dor do próximo. Eu não estou falando que você tem que levar todo mundo para dentro da sua casa. Não faça isso, porque nós vivemos em um mundo complicado. Eu não estou falando isso. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que pelo menos nós precisamos aprender a olhar para as pessoas com empatia. Nós precisamos entender isso, irmão. Nós temos que ter uma vida de fato além das quatro paredes. Porque olha que ação humana bonita. Aleluia, eu tenho que ir para o culto. Passou de largo. Aleluia, eu sou o pregador, eu sou o levita. Irmão, o sacerdote não estava nem aí para o homem morrendo. O levita não estava nem aí para o homem morrendo. Nós não podemos ser uma igreja que não está nem aí para esse mundo perdido. Nós não podemos ser uma igreja de pensação humana, sentar nesse banquinho, levantar a mão, glória a Deus, aleluia, ir para casa como se nada tivesse acontecendo. No seu trabalho tem gente precisando de Jesus, na sua vizinhança tem gente precisando de Jesus, aqui ao nosso redor tem gente precisando de Jesus. Nós não podemos ter essa ação humana. Glória a Deus, eu sou um pregador da palavra. Aleluia, eu sou um levita, eu sou um crente. Glória a Deus. Que bela ação humana se não tem fruto. Precisamos dar fruto, porque a Bíblia diz que aquele que não dá fruto, Jesus poda, arranca fora, porque só quem está na videira produz fruto. Talvez pode ser duro para você, assim como é duro para mim, mas essa é a verdade. A gente tem uma ação humana religiosa. Você sabe o que esse sacerdote, você sabe o que o intérprete da lei, você sabe o que o levita era?
meramente religiosos, que não se compadecia com a dor do próximo. Não foi isso que Jesus ensinou. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Olha, o versículo de número 27. Coloca para nós aí, mídia, o versículo 27. Olha lá o versículo 27. No 3, 1, 2, 3. A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sabe por que às vezes você não ama o próximo? Por quê? Porque não amamos a nós mesmos. Porque quando eu não me amo, eu não tenho capacidade de amar o próximo. Sabe o que Jesus está dizendo? Você, sacerdote, você, levita, você que tem a lei, não se ama. Como é que você vai amar o próximo? A gente só dá aquilo que tem, irmão. Então, quando nós não nos amamos, as nossas atitudes humanas são como a do sacerdote do levita, simplesmente religiosas. E eu termino nesta noite com a ação humana que nós devemos imitar. E o quarto tipo de ação humana que nós encontramos nesse texto, e o que devemos fazer, o nível de ação humana que agrada a Deus, é a do bom samaritano. Sabe quem é esse? É o representante de Cristo. É aquele que faz o que Cristo faria. Se pergunte o que Cristo faria se ele estivesse no meu lugar. Qual seria a atitude de Cristo se ele estivesse no meu lugar? O irmão bateu na minha cara, o que Cristo fazia? O irmão me traiu, o que Cristo faria? Porque esse é o tipo de ação humana. Olha o que diz, versículo de número 33 ao 35, que diferente do sacerdote, diferente do levita, passou um samaritano. O samaritano colocou o caído no cavalo, lavou com vinho, com azeite, levou até no hotel e disse: cuida dele, e está aqui. E se faltar uma coisa, quando eu voltar da viagem, eu pago. É para isso que Deus chamou a igreja, para ter esse tipo de ação humana, para você cuidar daqueles que talvez não querem você. Jesus colocou um samaritano nessa história, cuidando de um judeu. E no final Jesus pergunta, agora lá para o intérprete da lei de novo: quem agiu melhor? Os seus companheirinhos, sacerdote, levita, ou aquele que você odeia? E sabe o que o intérprete da lei diz? O samaritano. Às vezes, irmão, a gente toma um tapa na cara, né? Eu não vou citar nome aqui porque isso vai para a internet, mas a gente vê alguns grupos aí que não servem Jesus fazendo coisas que era para nós fazer. A gente toma uns tapas na cara, né, irmão? A gente vê alguma unidade em algum lugar que era para a gente ter. E sabe por que isso acontece? Porque a gente é intérprete da lei, a gente é levita, a gente é sacerdote, a gente é religioso às vezes. O que Jesus está nos ensinando é que o bom samaritano representa o próprio Cristo, e que essa deve ser a igreja. As nossas ações humanas não devem ser como a gente quer, mas devem ser como Cristo nos ensinou. E esse quarto nível de ação humana deve ser o que habita em nosso coração. 1 Coríntios 13:8 diz: agora pois permanece a fé, a esperança e o amor, e o maior de todos é o amor. Quando as nossas ações humanas é direcionada pelo amor, o que importa não é o que o outro fez, o que importa é o que Cristo fez ele. Inteiríssimo. É quando você passa por alguém que talvez te feriu, te machucou. Eu não estou dizendo que você tem que ficar, irmão, olha, perdoar é uma coisa, conviver, estar é outra totalmente diferente. Mas imagine, você passou na estrada, está lá um camarada ou um moleque que fez tanto mal com o pneu furado, você desce, irmão, com alegria, troca o pneu, dá a paz do Senhor, bom dia e vai embora. Imagine a marca no coração daquela pessoa: eu fiz tanto mal para ele, ele ainda parou, trocou meu pneu, ainda me ajudou. É sobre isso, irmão. É sobre isso. Ser bom samaritano é chamar o seu irmão e dizer: irmão, olha que eu não gostei do que você fez, eu quero conversar contigo, porque está errado. Nós somos irmãos, nós somos povo de Deus, nós vamos acertar esse negócio, nós vamos acertar essa história, porque nós vamos junto para o céu.
Nós vamos morar no céu, então vamos acertar o negócio aqui agora. Ser bom samaritano, irmão, é abrir o seu coração e dizer o seguinte: olha, eu vou abençoar, ninguém precisa saber, ninguém precisa olhar, seja o que for, não importa para onde vai, eu estou abençoando. Bom samaritano é ser como Cristo. Esse é o tipo de ação que deve governar o nosso coração e mente. É sobre isso que nós queremos dizer. Jesus, ele recebeu uma pergunta e ele respondeu a pergunta contando essa parábola. E essa parábola não é um passatempo, essa parábola é um puxão de orelha para nós, dizendo quem nós estamos sendo: o intérprete da lei, sacerdote levita ou o bom samaritano? Quem somos nós nessa história? Qual é o tipo de ação humana que governa o nosso coração, que governa a nossa história? Porque Jesus deixa claro que foi um samaritano, aquele que era um tipo de mágoa, de ódio, que cuidou deles.